Salve, salve nação corintiana! Está começando mais um Timão na Veia e hoje nós vamos falar da vergonhosa atuação do Corinthians na Argentina, mas que milagrosamente culminou na classificação do Corinthians para as semifinais da Copa Sul-Americana. Que atuação ridícula do Corinthians, hein? Vamos falar uma verdade, né? E o grande destaque da partida, o melhor jogador da partida, foi a trave, né? Nada mais, nada menos do que 6 vezes a bola bateu na trave, né? Sendo 2 delas na disputa de pênalti, o que acabou salvando o Corinthians de um fiasco, de uma péssima atuação e de uma eliminação na Sul-Americana. Aliás, se o Duílio pudesse, ele venderia também a trave, mas manteria ali 10%, pensando numa futura negociação. E agora vamos à análise da partida de ontem, né? A verdade é que a escalação do professor não deu resultado, né? Ele acabou colocando ali o Renato, que na minha opinião visivelmente estava jogando no sacrifício, tentou colocar o Renato ali como um falso 9 para que ele conseguisse segurar a bola lá na frente, nos contra-ataques, mas não funcionou, porque o Corinthians praticamente não pegava na bola. O Estudiantes fez aquilo que deve se fazer quando joga dentro de casa, marcou pressão na saída de bola do Corinthians. O Corinthians não conseguia sair com a bola, tinha que toda hora dar chutão para frente e muitas vezes perdia a bola lá atrás, né, na saída. Estudiantes já fez um gol logo de cara, o que complicou ainda mais. Mas a verdade é que o Corinthians jogou muito recuado, propiciou que o Estudiantes cruzasse diversas bolas na nossa área, né? Então ficou um jogo assim terrível para nós. Então o professor pode falar o que ele quiser, mas a atuação do Corinthians foi muito ruim, a estratégia não funcionou realmente. Essa opção dele com o Renato, com o Rojas, não deu certo, né? Porque o Rojas jogou ali mais aberto também, pouco pegou na bola, não é um jogador de velocidade, não é um jogador de movimentação, né? E o Romero jogou ali praticamente ali pelo lado esquerdo a maior parte do tempo, muito embora às vezes ele trocava ali com o Renato Augusto, fazendo mais a função ali de centroavante, mas o Romero também não é um jogador velocista, não é um jogador que parte para cima, um driblador, e na minha opinião foi isso que faltou pro Corinthians, colocar pelo menos um jogador em uma das pontas que parta para cima, de repente ter começado o jogo ali com o Wesley ou com o Mosquito, né? Não sei porque que o Mosquito tem sido tão pouco utilizado. Pelo menos são jogadores ali que têm velocidade, que partem para cima, que buscam o drible. De repente começar até com os dois para o Corinthians conseguir fazer uma marcação um pouco mais na frente, não deixar o Estudiantes chegar tanto. Então o Corinthians recuou demais, cadê os laterais ali também recuados, jogando muito próximo ao zagueiro, ao invés de tentar marcar um pouquinho mais na frente, impedir que o Estudiantes cruzasse tantas bolas na área. Enfim, foi aquilo que a gente tem visto sempre, né? Os adversários têm muita facilidade para chegar próximo à área do Corinthians, para chegar ali, cruzar bolas na área. É muito fácil fazer isso contra o Corinthians, né? E com a escalação do Luxemburgo isso ficou ainda mais fácil, porque o Corinthians não tinha opções de contra-ataque, opções de velocidade. A verdade é que ontem, no segundo tempo também, com a entrada do Yuri, do Wesley, no lugar do Romero e do Juan que estava apagadíssimo, fez uma péssima atuação, até porque acho que é um jogador jovem, deve ter sentido a pressão, provavelmente estava nervoso. O Yuri Alberto e o Wesley melhoraram um pouquinho, né, o poder ofensivo do Corinthians. Como eu já disse também, o Estudiantes deu uma cansada, passou a dar mais espaço para o Corinthians, mas infelizmente isso não foi suficiente para o Corinthians fazer aí um bom contra-ataque e conseguir o gol, né? O Corinthians teve algumas oportunidades aí, mas mais uma vez desperdiçou os contra-ataques. Com relação a possíveis contratações, não temos nenhuma informação, né? Por incrível que pareça, sabemos que a janela para contratações do exterior está fechada, mas o Corinthians poderia ir atrás aí de jogadores que estão livres no mercado, né? Que estão sem contrato. E também alguns jogadores que têm se destacado, por exemplo, na Série B. Na Série A, eu acho que ainda jogadores que não completaram 7 jogos, que é difícil, né? Jogadores que tenham se destacado, todos já completaram 7 jogos. Então realmente, né, é complicada a situação do Corinthians, né? O Corinthians que perdeu o Roger Guedes, perdeu o Murilo, 2 jogadores aí que são titulares da equipe,
Perdeu também o Adson, um jogador importantíssimo, né? Muitas vezes jogou como titular. Está correndo sérios riscos de perder o Yuri Alberto, mas o Corinthians está tentando dificultar aí, está querendo aí algo em torno de 30 milhões de euros para liberar o Yuri Alberto. Lembrando que o Corinthians tem direito a 50%, né, dos direitos do Yuri Alberto. Então, eu não sei se o West Ham vai chegar nessa quantia. Se chegar nos 30 milhões de euros, seria uma venda excelente agora. É mais um jogador que o Corinthians iria perder e, pelo jeito, a diretoria não está muito disposta a repor essas saídas não, né? Não se fala em contratações, né? Entrando aí uma grana absurda pro Corinthians e ninguém fala em contratação, né? Inclusive o Adson, para mim, ontem é um jogador que poderia ter melhorado um pouquinho ali a produção do Corinthians, que é um jogador que se movimenta bastante, ele tanto joga pelas pontas, como também pode fazer jogadas pelo meio, um jogador que tem características que nós não temos hoje no elenco do Corinthians, né? Também é um jogador que ali no contra-ataque poderia ter sido útil, mas todo mundo sabe, o Adson foi vendido, na minha opinião foi uma má venda, né? Muito mais difícil você repor um jogador, né, na posição, com as características do Adson, do que você repor, por exemplo, um zagueiro. Por mais que o Murilo seja um baita zagueiro, né, realmente vem jogando muito bem, além de ter um bom porte físico, tem qualidade na saída de bola, enfim, é um zagueiro completo, mas foi vendido bem. Na minha opinião, o Murilo foi uma boa venda do Corinthians, porque 13 milhões de euros por um zagueiro, né, o Corinthians ainda vai manter aí 10%, ainda pode, dependendo do desempenho do Murilo, receber aí mais 2 milhões de euros, aquele negócio, né? Conforme as atuações que ele tiver, o número de atuações, enfim, não sei como é que foi feito, mas tem essa bonificação aí que o Corinthians pode receber até 2 milhões de euros a mais pela venda do Murilo. Então é muito mais fácil você repor a venda de um zagueiro do que repor a saída do Adson. O Corinthians pegou apenas 5 milhões de euros, né? Era 50% do Adson, manteve 20%, mas esse negócio de negociações futuras, meu amigo, a gente não sabe como é que o Adson se vai jogar bem lá na França, se não vai, né? Então acho que o mais importante é você tentar fazer uma primeira boa venda. Então a verdade é essa, a verdade é que o Corinthians foi realmente muito mal, foi amassado pelos Estudiantes, né? O placar normal aí ia ter sido uns 3-4-0 pelo menos. No segundo tempo, evidentemente, o Estudiantes deu uma cansada, não conseguiu fazer aquela pressão ali com tanta intensidade. O Corinthians teve oportunidades de contra-ataque, mas mais uma vez não aproveitou. De repente o Corinthians poderia até ter feito ali um golzinho salvador. Em um dos contra-ataques, por exemplo, Renato, que eu disse, estava muito mal, tentou um lançamento para o Yuri na frente, no momento em que ele deveria ter optado pelo passe no meio. Não me lembro agora se era o Juliano, tinha jogadores ali livre no meio. O Corinthians poderia ter ficado ali em superioridade numérica nesse contra-ataque e o Renato acabou errando o passe. Enfim, tivemos aí outras possibilidades de contra-ataque, mas infelizmente o Corinthians não estava num dia bom e mesmo tendo melhorado no segundo tempo, que era o Estudiantes, colocou aí 2 bolas na trave e na disputa de pênalti, né? Acho que todo mundo deve se lembrar aí também, mais uma vez, 2 bolas na trave, uma defesa do Cássio e o Juliano que bateu muito mal. Enfim, resumo da história, Corinthians classificado muito mais em razão da sorte do São Cássio e da trave do que por méritos. Realmente foi uma atuação desastrosa, vergonhosa do Corinthians ontem. E eu vou dizer uma coisa para vocês, se o Corinthians não repor aí, fazer pelo menos aí umas 2 contratações, vai sofrer muito aí no Campeonato Brasileiro, vai ter muita dificuldade aí para vencer a Sul-Americana. O Corinthians não pode sempre contar com a sorte, sempre contar com o Cássio, com a disputa de pênalti, com a trave, que não é sempre que isso vai acontecer, né? Eu acho que o Corinthians precisa sim melhorar, o Pofechou precisa reconhecer que o Corinthians tem marcado mal, o Corinthians tem sérios problemas ali de compactação no meio de campo, existe um espaço ali entre a defesa e o meio de campo, o Pofechou não consegue resolver de jeito nenhum, dá muito espaço para o adversário. O Corinthians tem sido um time lento também na hora de recompor ali a marcação, né, na hora de voltar ali para fazer a marcação, enfim,
É muita coisa aí que o Corinthians tem que corrigir, que tem que arrumar, e tá difícil, porque o Pofechou sequer ele reconhece os erros, sequer ele reconhece quando o Corinthians faz uma péssima atuação, como foi ontem. Quer dizer, o Corinthians classificou, ele disse que é porque a estratégia foi boa. É uma vergonha, né? Uma vergonha. É difícil, né, até de falar, porque vai tirar o Luxemburgo também, vai colocar quem a essa altura do campeonato? Acho que vamos ter que ir aturando aí o Pofechou. Lembrando que domingo o Corinthians tem mais uma pedreira. Domingo às 4 horas da tarde na Neoquímica Arena. O Corinthians vai enfrentar o Palmeiras. É uma partida aí que seria importantíssimo o Corinthians conseguir uma vitória aí para tentar aí se afastar um pouco aí da zona de rebaixamento, né, e para trazer um pouco mais de confiança, principalmente depois dessa péssima atuação. Então a gente só espera que o Corinthians melhore aí o poder de marcação da equipe, melhore essa compactação, que os jogadores consigam jogar mais agrupados, que o Corinthians consiga também produzir mais ofensivamente também, porque realmente essa partida com o Estudiantes foi horrível. Então é isso aí, nação corintiana. Infelizmente não temos no momento nenhuma notícia aí de possíveis contratação por parte do Corinthians, por mais que o Corinthians tenha vendido aí, tenha conseguido grandes vendas. É isso aí, nação corintiana. Timão na veia e vai Corinthians!